E eu começo com um destaque da segunda turma. Uma técnica de enfermagem da Santa Casa de Porto Alegre vai receber ressarcimento dos valores gastos com calçados brancos que eram exigidos em sala de cirurgia. A empregada contou que durante 4 anos atuou no bloco cirúrgico da Santa Casa. Após ser dispensada, pediu na Justiça, entre outros itens, o ressarcimento do gasto com, no mínimo, 2 pares de sapatos brancos por ano de trabalho. Segundo ela, os uniformes não eram oferecidos em quantidade suficiente e, na maioria das vezes, tinha de comprar os sapatos. Em defesa, o hospital sustentou que os sapatos brancos não faziam parte do uniforme exigido e que os empregados podiam calçar os de uso pessoal. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, manteve a sentença que condenou a instituição ao pagamento de R$ 250 por ano de trabalho a título de ressarcimento pelos calçados. O regional constatou que a norma coletiva previa o fornecimento obrigatório de uniformes e de calçados, e testemunhas confirmaram que o material não era concedido. O hospital então entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Alegou que seria ônus da profissional comprovar a exigência específica da utilização de sapatos brancos. No entanto, a relatora, a ministra Maria Helena Malman, manteve a decisão regional. A ministra explicou que a técnica de enfermagem havia demonstrado, por meio de prova testemunhal, a exigência da utilização dos calçados. Por unanimidade, a segunda turma seguiu o voto da relatora. Dessa forma, a Santa Casa vai ter de ressarcir a empregada por exigir o uso de sapatos brancos. A demissão de um auxiliar de serviços gerais que tinha hérnia não teve natureza discriminatória. E quem acompanhou o julgamento desse caso na 8ª turma e traz mais detalhes é o Daniel Vasques. Olá, Daniel. Olá, Namélia. De acordo com o processo, o empregado trabalhava como auxiliar de serviços gerais no setor de impressão de uma empresa de embalagens. Ele alegou que manuseava bobinas de plástico que pesavam, em média, 170 quilos e afirmou ter sido dispensado depois que a empresa ficou sabendo que ele precisaria fazer nova cirurgia em função de uma hérnia. De acordo com a súmula 443 do TST, presume-se discriminatória a dispensa de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Confirmada essa situação, a demissão deve ser anulada e o trabalhador reintegrado ao emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, entendeu que a dispensa foi discriminatória e arbitrária. O regional destacou que a demissão ocorreu no dia em que a empresa teve ciência da doença e que ela não se preocupou em oferecer outra vaga compatível com as limitações do trabalhador. A empresa recorreu e a relatora do processo na 8ª turma do TST, ministra Dora Maria da Costa, explicou que não é o fato de o trabalhador possuir doença grave que atrai a presunção de que a dispensa seja discriminatória. Eu entendo que não é possível concluir que a hérnia, por si só, seja uma condição da doença que provoca esse estigma da súmula, para se concluir pela presunção. E não gera necessariamente sinais de repulsa aos seus portadores. Assim, não restou evidenciada a existência de doença grave que suscite esse estigma, o capaz de autorizar aí o caráter discriminatório da dispensa e essa inversão do ônus da prova. Por unanimidade, a 8ª turma entendeu que houve flagrante descompasso da decisão do TRT com a súmula 443 do TST, uma vez que a hérnia não é uma condição contagiosa, não gera sinais de repulsa e não caracteriza, portanto, doença estigmatizante. Sendo assim, Ana Amélia, os ministros excluíram da condenação o pagamento de indenização no valor de R$ 5.000 pela empresa. Eu volto com você. Ok, Daniel, muito obrigada. E vamos para o nosso último destaque de hoje. A 5ª turma manteve a condenação do banco HSBC por intolerância religiosa contra uma empregada. O caso teve origem em uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Após denúncia, o MPT verificou que uma bancária de uma agência do HSBC, no Rio de Janeiro, que é umbandista, teria sido acusada por uma colega de trabalho de ter colocado pó de macumba nas mesas.
Ainda segundo a ação, a profissional teria sido hostilizada com gestos obscenos e xingamentos. Mais tarde, foi apurado que o pó branco era, na verdade, oriundo da limpeza dos dutos do ar-condicionado. Ao defender a punição, o MPT ressaltou que o banco, além de não ter reprimido as agressões, afastou a vítima das atividades e não puniu a agressora. Em defesa, o HSBC negou as acusações. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, acolheu o recurso do Ministério Público do Trabalho e condenou o HSBC ao pagamento de R$100 mil por dano moral coletivo, revertidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Segundo o TRT, ficou comprovada a conduta ofensiva à liberdade de crença religiosa, aos direitos da coletividade e ao princípio da dignidade da pessoa humana. No Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Breno Medeiros, na quinta turma, negou o seguimento ao recurso de revista do banco, motivando a interposição de agravo ao colegiado. No julgamento, o relator explicou que, de acordo com o artigo 1021, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, a parte deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão contra a qual recorreu. No mesmo sentido, o item 1 da súmula 422 do TST estabelece que o recurso não poderá ser analisado se deixar de impugnar os fundamentos da decisão da qual se recorre. Diante da improcedência do recurso, o ministro propôs aplicar ao HSBC a multa prevista no CPC de 5% do valor da indenização em favor da bancária e o retorno dos autos ao primeiro grau, ainda que novo recurso seja interposto. A decisão foi unânime. E para conferir esse e outros julgamentos importantes, acesse o canal do TST no YouTube. Lá, as sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis para você acompanhar quando quiser. O endereço é youtube.com/TST.